Boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Estamos dando início à nossa transmissão ao vivo da nossa reunião Quinta Ruminar, para você diretamente aí no YouTube. Queremos te convidar a participar conosco e você tenha também uma excelente live junto conosco aqui nesta noite, ok? Em nome de Alcha Machia. E assim seja. Assim seja, irmão Shaul. Assim seja, irmãos. A paz de Alcha e abençoe a vida de cada um no nome de Alcha Machia. Os irmãos ainda estão acabando de chegar, né, no nome de Alcha. Vamos começar esquentando os motores, porque o que nos alegra hoje é o quê? Falar das coisas de Al, né? O que nos alegra não é cantar, não é louvar, igual nós estamos ouvindo aqui, né? Essas cantolarias aí que está, paz de Alcha, que está fazendo. O que nos alegra é o quê? O que nos alegra é ouvir a palavra de Al, a forma que está sendo decifrada para nós no final dos tempos, paz de Alcha. O nome de Alcha. Assim seja, irmãos. Ó, quero que os irmãos abram vamos comentar uma passagem aqui. Quero que os irmãos abram em Lucas 8. Lucas 8, versículo 4. Lucas 8, versículo 4. Lucas 8, versículo 4. A gente vai só esquentar os motores até os irmãos chegarem, a gente adentra a ministração, né? Lembrando que papai conduz tudo, né? No nome de Alcha. Lucas 8, versículo 4. Ó, diz assim, ó. Lucas 8, versículo 4. Está escrito parábola do semeador. Ó, reunindo-se numerosa multidão, de que cada cidade vinha até ele. E Alcha falou em parábola. E Alcha falou em parábola. E Alcha falou em parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. As aves do céu a comeram. Versículo 6. A outra parte caiu sobre a pedra. Caiu sobre a pedra, ó. Tendo germinado, secou por falta de umidade, né? Quando fala secou por falta de umidade, secou que não tinha água, né? Não tinha água. Versículo 7. A outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente. Outra parte, finalmente. Finalmente. Quando fala finalmente, finalmente falei, ok, irmã Marinalva. Quando fala finalmente, exatamente, no final dos tempos. Aí fala assim, ó, outra parte, finalmente, quer dizer, essa parte aqui, no final dos tempos, caiu uma terra fértil. Caiu numa terra fértil. Terminou e deu fruto ao cêntuplo. Aqui é 1 para 100, né? E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos, ouça. Tá vendo? Quem tem ouvidos, ouça. Então, quem está falando aqui é o Espírito. Porque a mesma palavra que está falando aqui, está falando todo o final de cada carta das eras da igreja. Então, fala assim: ó, quem tem ouvidos, ouça. Aí no versículo 9 fala assim: ó, seus discípulos perguntaram-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os segredos, aqui não é mistério, aqui é segredos, os segredos do reino de Al. Aos outros, porém, em parábola, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Então, nunca que esse evangelho que está sendo pregado hoje, esse falso evangelho, né? Está pregando hoje nas denominações, seria verdadeiro. Porque aqui está falando assim, que no final dos tempos, a palavra cairia num pequeno grupo, né? Por isso que fala assim, ó, seus discípulos perguntaram: o que significaria tua parábola? Ele respondeu: a vós, quer dizer, os discípulos. Poucos discípulos ali. Era para o mundo inteiro? Não. Naquele momento ele era para poucos discípulos. A vós é dado conhecer os segredos. Está vendo o segredo? Então é um segredo. Não é uma coisa que vai estar na boca do povo. É um segredo. O que é um segredo? Eu falo para o irmão Márcio: irmão Márcio, guarda o segredo para mim. Ó, assim sim, ação. O irmão Márcio vai lá e guarda o segredo. Ele não vai espalhar para todo mundo, ele vai guardar o segredo. Então fica entre eu e ele. A mesma coisa que essa palavra nossa hoje. Essa palavra que está sendo revelada para nós hoje é um segredo para nós no momento. É um segredo para nós, entendeu, irmã? É um segredo nosso. Não é o que as pessoas pregam aí nas denominações, não é o que é pregado na católica, não é o que é pregado hoje nesse mundo. Esse mundo prega hoje é mentira, não é verdade. É mentira, entendeu? Porque hoje a gente entendendo a palavra, você vê que
É um outro evangelho nosso. É um evangelho verdadeiro, entendeu? Totalmente diferente do que eles pregam. Porque lá eles pregam que existe quatro evangelhos, nós sabemos muito bem que só tem três. Lá eles pregam que quando Yahshua veio na Terra, não é Yahshua, né? É o Jesus Emmanuel deles. Ele era poderoso, fazia vários milagres, várias coisas que um ser humano comum, natural, não consegue fazer, como andar nas águas, transformar água em vinho, né? Outras coisas também. Então, assim, é uma outra palavra. Só que naquela época já o Paulo já estava falando, exortando ali lá em Gálatas, e o povo já estava abandonando o verdadeiro para poder seguir um outro. Entendeu? E sempre foi assim. Pensa para vocês verem, irmãos. Olha só, no princípio, na criação de Adão e Eva, Eva, naquela condição ali, não abandonou Adão e seguiu um outro. Então as coisas vão se repetindo, as coisas é um ciclo. Por isso que em Eclesiastes 1:9, vamos abrir lá. Eclesiastes 1:9. Vai voltar, é tudo igual, idêntico? Não, vai voltando da forma semelhante. Eclesiastes 1:9. Aham. Três falsos. É três falsos, né? Eles pregam quatro, é porque eu falei que eles pregam. Então, o que eles pregam, três é falso e um é verdadeiro. O que, igual eu falei, o que eles estão pregando é diferente, é algo diferente, entendeu? Eles pregam. Raramente. É. E olha só pra você ver, se eu não me engano, a gente vai até depois pesquisar, se eu não me engano, a parábola, o seio de Abraão só tem Lucas. Se eu não me engano, quando fala seio de Abraão, só tem Lucas. Depois a gente vai fazer essa pesquisa lá. Então, aqui, ó, Eclesiastes 1:9. Olha assim, ó. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Tá vendo? Não há nada de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isso é novo, né? Mesmo se eu estou falando aqui, ó, o que as pessoas estão seguindo é um outro evangelho ali, isso aqui é novo. Não, não é novo, porque no passado já aconteceu isso. Na época de Shaul Paulo aconteceu isso. E lá atrás, lá no princípio, com Adão e Eva, já aconteceu isso. É isso que está dizendo aqui, ó. Mesmo que alguém afirmasse algo, olha, isso é novo, então o que a gente está pregando para vocês aqui não é novo, entendeu? Falando que eles pegaram e colocaram vamos dizer assim, um outro personagem. Porque o que Satanás fez? Satanás tomou a vida de Nabote, né? Satanás, Emanuel, né? Ali em representação ali de Acabe. Ele tomou a vinha. Ele tomou a vinha de quem? De Nabote. E a vinha representa o quê? A igreja, entendeu? Então ele pegou essa vinha e colocou o quê? Colocou o Jesus Emanuel, colocou os Zeus, pais de Alcha. Pegou muito trânsito, irmão? É. Mas depois que passou daquela parte lá, foi tranquilo? Então, assim, então, o que eles fizeram? O que eles fazem? Eles pegam o evangelho verdadeiro, entendeu? E corrompem ele, colocam outro Mashiach. Inclusive, ele acrescentou três livros e colocou no evangelho de Lucas um outro Mashiach, que é o Jesus Emmanuel. É o que o povo hoje, nessas épocas aqui, está proclamando aí, ó. Está proclamando que ele morreu, mas ele morreu por coisa nenhuma. Ele sabe muito bem da verdade. Por isso que é um segredo para nós. Porque eles, o mundo inteiro, tá achando que quem morreu no madeiro ali foi quem? Foi o Jesus Emanuel. O mundo inteiro, entendeu? Mas a gente sabe muito bem que quem morreu no madeiro foi quem? Papai Yaucha. Papai Yaucha. Hoje a gente vai tentar um pouquinho mais a questão da morte do madeiro, ok? Então aqui fala assim, ó, mesmo se alguém afirmasse algo, olha, isso é novo, ó, isso aqui é novo, entendeu? O que está acontecendo na nossa época aqui é novo. Não, porque Shaul Paulo naquela época já tinha esses problemas, certos problemas, né? Esse que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que sucederam não serão lembrados por vós, pósteros. Pósteros. Então vamos lá em Gálatas. Gálatas, Gálatas 1. Gálatas, Gálatas,
Contradição, eles não conseguem. Exatamente, eles entram em contradição e tem atrito entre eles, né? O reino dividido. Isso é mistério, Exatamente, fala que isso é mistério. É, e se contradizem. Os evangelhos, ali é totalmente contraditório que você vê, até mesmo vamos pegar o de Lucas verdadeiro, você pega na genealogia, é uma coisa simples, é uma coisa que eles não gostam muito de adentrar, né? Aí você acha assim, isso aqui é baboseira, isso aqui não tem muita importância, mas ali tem um cadeado, ali um detalhe que é muito importante, porque está mostrando que são dois personagens, porque na genealogia que mostra que são dois personagens, porque um tá vindo ali, o descendente de quem? De Natã, o Evangelho de Lucas. O outro tá vindo quem? O de Salomão. Né? O Evangelho de Mateus fala que vem de Salomão. Então, assim, não bate as coisas, né? Então, eles desprezam essas coisas e falam um é de Maria, outro é de José, e eles não sabem nada, né? Sabendo, a gente sabe muito bem que são dois personagens totalmente diferentes, né? Então, aqui, ó, Gálatas, Gálatas 1, versículo 6. Pode ir, Gálatas 1, versículo 6. Vamos abrir aí. Gálatas 1, versículo 6. Pode ir lá. E aí, pode ir lá. Pegou muito trânsito, né? Então, Gálatas 1, versículo 6. Ó, fala assim, ó, admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passais a um outro evangelho. Não que haja outro. Não é que eles pregam, mas que haja outro. O evangelho é só um. É o que nós pregamos. Esse é o evangelho. O que eles pregam aí não é evangelho. É que Paulo está falando aqui, ó. Admiro que tão depressa. Olha só pra você ver, irmãos. Paulo é mensageiro da era de Esmirna. Naquela época já estava tendo essa questão, entendeu? Desde o princípio da igreja já estava tendo a questão de ter um outro evangelho, ter um outro personagem, de ter um outro personagem. Aqui fala assim, ó, admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Machia e passais a outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas há algum de vós que estão perturbando, querendo corromper o evangelho do Machia, querendo corromper o evangelho do Machia. Ó, entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente que vos anunciamos, tá vendo? Se alguém anunciar um evangelho diferente que Paulo estava anunciando, que ele seja anátema. Como vos lá dissemos, volto a dizer, agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Porventura, o favor dos homens, agora que busco, ou o favor de Yahweh? Agiache, agiache. E aí? Vem. Aqui fala assim, ó, porventura a favor dos homens que eu busco, ou o favor de Yahweh? Ou procura agradar os homens, se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo do Machia. Aqui está falando assim que Paulo, quando ele está pregando o evangelho, você vê que o evangelho de Lucas, aquele evangelho de Lucas é um evangelho que ele é, vamos dizer assim, ele fala somente a verdade. Ele não tem as coisas do que os outros falsos evangelhos têm, né? Você vê que é um pão asno, não é um pão fermentado. Quando é o fermento, é o quê? É uma palavra humana que é colocada ali para maciar, para ficar mais macio, né? Para eles aceitar mais, né? Porque eles colocaram os evangelhos ali, aqueles ali, para poder aceitar o Jesus deles, né? Falar assim, nossa, esse Jesus é todo poderoso, né? Esse Jesus aí, ele faz várias maravilhas, olha, ele é diferente, ele vem 100% Deus, Zeus e 100% homem. Agora, quando você fala assim, ó, que é uma pessoa comum, como diz papai, comedor de arroz e feijão que veio, né? Uma pessoa comum, que não fez assim, os milagres que fazia através de quem? Através dos anjos que estavam junto com eles. Ele falava, os anjos lá e executava. Só que ele não fazia nada além do que o quê? De querer se engrandecer. Né? Ele não fazia, não andava sobre as águas. Por isso que, marca aqui, vão lá em Filipenses. Já acha. Vamos lá em Filipenses, Filipenses 2. Filipenses, Onde está Filipenses? E depois de Efésios.
Filipenses 2. Filipenses 2. Já tá no YouTube já, tá? Ó, Filipenses 2. Olha assim, ó. Ele estando na forma de Iau, não usou de direito de ser tratado como Iau. Tá vendo? Não usou de direito de ser tratado como eu, mas desposou, tornando forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecendo seu aspecto de um homem, tá vendo? Reconhecendo seu aspecto de um homem. Reconhecido seu aspecto de um homem. Aí eu falo, um homem tem poder? Ó, o irmão ali que ele é o quê? Salva vidas. Aí a pessoa tá afogando. Aí quando você vai lá salvar, você fica andando sobre o mar lá e pega ele assim, ó, você não deveria estar aqui, não, ó, vai pra lá. Você consegue fazer isso? Então, quando um homem é um ser comum. A mesma coisa que nós, o que nós não conseguimos fazer, né, fisicamente, né? Você consegue, irmão? Se eu te dar o seu um copo de água, você consegue tomar e vinho? Não. Isso aí é o quê? É um 100% Zeus que eles falam que é esse Jesus Emanuel, né? É o 100% Zeus, que ele faz esses milagres, né? E quando o papai veio nessa terra, ele veio como homem. Você vê que o ministério de papai foi um ministério assim muito simples. Ele ia andando, pregando o evangelho. Quando ele curava alguém, ele não falava assim, ó, espalha para todo mundo aí que eu sou o Machia. Pelo contrário. Você vai lá e apresenta o sacerdote, entendeu? Ó, e a Hanna, quem que tá falando, ô Pedro, quem que tá falando que eu sou aí na boca do povo? Ah, um fala que você é Iaiau, o outro você fala que você é Iauhana, o outro fala que... E você? Você acha que eu sou o quê? Ah, você é o Machia de Iau. Aí ele falou assim: ó, não, vai lá e fala para todo mundo. Coloca a boca no trombone e fala para todo mundo que eu sou machista. Ó. Não, ele exortou severamente, falou assim: ó, não fala nada para ninguém. Entendeu? Agora, o Jesus Manuel, ele é o quê? Hoje ele é o quê? Até uma se não me engano, as 7 maravilhas do mundo, né? Tá lá a estátua do Jesus Emanuel lá no Rio de Janeiro. Olha só, para você ver. A palavra fala que aquele que segue esse evangelho é perseguido. É o que nós vemos, nós somos hoje perseguidos. Agora, como é que esse povo pensa que o verdadeiro Machia é esse Jesus Emanuel, que tem até uma estátua em homenagem dele, lá no Rio de Janeiro, como a oitava maravilha do mundo? Acho que não é a oitava, né? É algo semelhante, né? A sétima maravilha do mundo. Mas assim, peraí, como é que dizendo a palavra, falando assim que aqueles que pregar o verdadeiro Machia, o verdadeiro evangelho, vai ser perseguido. Mas e esse que está pregando e que não tem perseguição nenhuma? Vai para uma praça, vai ali e prega o nome de Al e acha uma praça. Um tempinho ali, ficar ali, o povo vai mandar você sair fora dali. Agora, vai ali, a pessoa, bora lá perto de casa lá, sempre tem lá o povo lá. Bota um palco lá e fica lá dia de sábado de manhã, invocando os Zeus. Invocando não, que eles não invocam, né? Ele fica louvando lá e falando lá, abobrinha. Fica falando coisas que não sabe, né? Ali, o povo passa ali e tá nem aí. Uns para, uns recebem oração do pastor que tá ali. Mas agora vai nós fazer aquilo ali. Nós é o quê? Nós é perseguido. Então, o que é perseguido sempre é o verdadeiro. Entenderam? Então, hoje é uma data que se comemora, né? Hoje, o que se comemora hoje? Você sabe? O que é católico? O que era católico, perdão? Mas hoje, quinta-feira santa? E o que fala que o Jesus está fazendo na quinta-feira santa? Se não me engano, fala que é o partir do pão, né? Assim, alguma coisa semelhante, né? Agora, eles não entendem que o quê? Que a vinha foi tomada. Muitas das vezes, muitas coisas, irmãos, a gente tem que sempre lembrar que é o seguinte: eles estão lá, mas muitas vezes queriam estar seguindo a verdade, né? Há um tempo para tudo nessa vida. Há um tempo para tudo. A própria palavra lá em Eclesiastes fala: há um tempo para tudo. Eles estão lá, mas muitos daqueles estão querendo o quê? Buscar a verdade. Só que não é dado a ele agora. Os segredos do reino ideal é dar primeiro a nós, para depois ser dado a eles, né? E vai chegar o tempo de ser dado a eles. Por quê? Porque a gente vê que Gabriel, vamos abrir lá, Apocalipse 14. Oi, mano. É, é mesmo? Ai, mas. A gente acha. É mesmo? É. Olha só pra você ver, né? Por isso que a palavra fala.
O povo perece por falta de conhecimento. Porque os primeiros mandamentos ali é assim, ó, não farás nenhuma imagem. Nos primeiros, o primeiro é amar e amar sobre todas as coisas. E o teu próximo é a ti mesmo. O segundo é, qual que é o segundo? Não fará, não depositará outros, ali fala deuses, né? Outras imagens, né? Aí vai lá e coloca lá uma imagem, não. Umas coisas que não dá para entender. É, assim seja, vamos invocar então? Pessoal que tá chegando aí, tá chegando aí, a gente invoca. Assim seja, é bom que a gente invoca já no nome de Alves. Assim seja. Mas já. Trânsito, né? Aí nós invocamos gratidão. Exatamente. Quem tá vindo ali mais? Tá chegando. Tá, a gente vai invocar então agora. Ele está chegando ou tem mais gente para chegar? É, tá, então vamos conversar mais um pouco. Oi, irmã. Estamos chegando já. Tá chegando? Tá, então eu vou esperar o irmão macho também, em nome de Alves. Vamos começar falar mais um pouquinho então. Abre aí Apocalipse 14. Eu quero explicar para os irmãos que o quê? Que esse evangelho não é o evangelho, né? O Paulo fala que não é evangelho, né? Que é trazido hoje, não está falando verdadeiro. É a condição ali de quê? De Acabe que tomou a vinha. Acabe que tomou uma vinha de quem? De Nabote. Então colocou o quê? Colocou um outro personagem no local, né? Um outro personagem. Não é só trocar o nome, é um outro personagem. Né? Yalcha é Yalcha. Jesus Emanuel é Jesus Emanuel, né? É um outro personagem mesmo. E aí vai chegar um momento que o quê? Que vai estar trazendo aquele e hoje é dado a conhecer o quê? Só os segredos do reino aos pequeninos. Só a nós, os pequeninos, né? Mas vai chegar um momento que vai vir aquele, quem? Gabriel, que vai trazer a terra inteira. Essa condição aqui, Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Todos abram aí. Fala assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua, povo. Ele dizia em alta voz. Olha só que interessante. Pensa comigo, ó. Isso aqui é lá em Apocalipse 14. Isso aqui, ó. A Pai Alto já tinha vindo, o corpo já tinha ressuscitado, aí a alma já tinha subido com o corpo, ali os irmãos já tinham tomado ali o corpo ali, né? E veio o espírito lá da luz acessível, assumiu o corpo, lançou a alma por terra, veio Pentecoste, passou a área de Éfeso, já estava na área de Esmina, aí veio um anjo, a gente sabe muito bem ali, que é a revelação de Yahshua Mashiach, que Yahshua enviou seu anjo, Micael, para anunciar quem? A Yaohana. Depois disso tudo, aí falando assim, ó, as coisas que devem acontecer, algumas coisas vão acontecer agora, outras coisas vão acontecer no final dos tempos. Isso tudo, olha só, isso tudo, para chegar aqui e falar assim, que tem um anjo que está voando no céu com o evangelho eterno. Tá, no final dos tempos trazendo o evangelho. Entendeu? Mas e esse evangelho que foi trazido até agora? Tirando o São Paulo, que é o verdadeiro. Não era um evangelho. Entendeu? Por isso que fala assim, ó, vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno. Tá vendo? Com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes de toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Ele dizia, temei-ao e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Tá vendo? Chegou a hora do seu julgamento. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes. Tá vendo? Adorar é aquele que fez a terra, o céu, a terra, o mar e as fontes. No final dos tempos daqui, tá vendo? No final dos tempos, depois que nós formos embora, aí que vai ter um anjo que vai anunciar a terra inteira. Um evangelho verdadeiro. Entendeu? Não é que é esse que está sendo pronunciado hoje, na boca do povo, é o evangelho verdadeiro. Mas nesse momento, hoje, é anunciado o evangelho somente a quem? Aos pequeninos, aos discípulos. O que é um discípulo, irmão Alberto? O que é um discípulo? Não dá, não, irmão. Mas quer? Fala aí de novo. Irmãos, silêncio, senão eu não ouço. Eu não vou ouvir o irmão aqui, me atrapalha. É o quê? Um discípulo mensageiro? Hã?
Ó, vamos ver o conceito da palavra discípulo. Discípulo, ó, quem estuda, aluno. Tudo bem. Aprendiz, aluno. Receptivo a ensinamentos. Exatamente. É um aluno que está aprendendo. Aí eu falo, e Alcha tinha muitos discípulos? Quanto? Era 72, né? Inclusive, o papai trouxe para nós. Está lá em Lucas 10. Vamos lá. Lucas, se não me engano, era Lucas 10 mesmo. Deixa eu ver se é Lucas 10. Ah, muito bom. Lucas 10. Lucas 10. Discípulos eram muitos discípulos? Não, eram poucos discípulos, né? Poucos discípulos. Aqui fala assim, ó. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o mestre designou outros 72 discípulos. Outros 72 discípulos. Quer dizer, então, se ele está designando outros 72 discípulos, ele está dizendo que já tinha um grupo de 72 que já eram discípulos. Agora ele vai designar outros 72 discípulos, uma outra missão. Qual que é a missão? A missão de enviar à sua frente, entendeu? A toda cidade, lugar onde ele mesmo próprio deveria ir. Tá vendo aqui? Outros. E aqui, então, ele tinha o quê? 72 discípulos. Poucos, não é poucos? Poucos. Aí aqui atrás, aqui, ó, Lucas 8, fala assim, ó. Lucas 8, versículo 9. Lucas 8, versículo 9. Fala assim, ó. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava tal parábola, tal parábola. Ele respondeu, a vós, a quem? Ao mundo inteiro? Não. Aos discípulos que estavam caminhando com ele. Quem caminhava com ele, irmãos, eram os discípulos. Né? Os apóstolos e os discípulos. A multidão acompanhava ele só quando queria algo. Depois que conseguia o que queria, ó, pena para quem tem. Entendeu? Tinha multidão seguindo, sempre tinha multidão seguindo Papai Alcha. Mas por conta de quê? Por conta vamos dizer assim, da coisa boa, né? Ah, tá, tô assim assado, quero curar. Aí seguia ele. Recebia a cura, um milagre, aí ia embora. Mas tinha um grupo que eram os discípulos, que andava com ele para onde? Para todo lado que ele andava. Era um povo pequeno, né? A gente está entendendo aqui que era o quê? 72, pelo que a gente aprendeu. Aí fala assim, ó, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava tal parábola. Ele respondeu, a vós, quem aos discípulos, pequeno grupo, é dado conhecer os segredos do reino. Tá vendo? Aos outros, porém, é falado em parábola a fim de que veja sem ver e ouça sem entender. Então, aos discípulos, naquele momento, é dado a conhecer. Então, naquele momento, ele está pregando para o mundo inteiro? Não. Aquele momento, ele está pregando para os discípulos. Os discípulos. É o que está acontecendo com nós hoje. É uma representação que nós somos discípulos, porque faz um link com 72 mais 72, que é 144 mil, né? Quando fala 400, da contagem, né? Não é que 72 mais 72 é 144 mil. Aí faz, irmão, não nem sabe de matemática. É. Imagina, 72 mais 72 é quanto? É 144 mil. Uai, peraí, essa conta é errada. 72 mais 72 é 144. Mas fazendo uma associação com o quê? Com 144 mil, né? Então tá falando bem claro aqui, ó. Que a nós é dado conhecer esse segredo, quer dizer, é o discípulo, aquele que está andando junto com ele, para onde quer que ele vai. Entendeu? Não para a multidão. Para a multidão é no final dos tempos. Com quem? Com Gabriel. Aí sim. Aí Gabriel vai vir para anunciar a toda a terra. Mas agora, esse evangelho que está sendo trazido para nós é só para os discípulos. Então, tá vendo que é uma coisa que, não é igual eu li lá, a Eclesiastes, as coisas voltam a acontecer. Tá vendo? Ah, se eu falar assim, isso aqui é novo. Aí é só pegando o grupo que está recebendo essa mensagem aqui e o resto aí não está recebendo agora. Isso que é novo. Não, não é novo, porque lá atrás aconteceu. Papai Alcha trazia ali a interpretação da palavra para eles também. Entenderam? O nome de Alcha? Vamos invocar então? De Alcha. De Alcha. Invocar. Chá. Alcha. Assim, eu já não tá saindo som, não. Tá Tá não? saindo, não. Tá ruim demais. Vou fazer um pouquinho mais baixo então, nome de Alcha. Não falo mais baixo, eu falo mais alto, ok? Ó, Yalcha. Ó, Yal.
ó, Yalxa, ó, Yal, ó, Yalxa, ó, Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai. Mais uma reunião de ruminar a tua palavra, ruminar essa palavra maravilhosa que tu tem trazido a nós, papai. Essa palavra, esses segredos do reino, conforme acabamos de ler aqui em Lucas, os segredos do reino que é dado a conhecer aos pequeninos, ao pouquinho povo, papai. Ó, papai, gratidão por entender essa palavra maravilhosa. Para nós é uma alegria todos os dias, papai, poder vir e aprender contigo, papai. Aprender a palavra que sai da tua boca, dos teus lábios. Gratidão por nos dar a conhecer esses segredos. Abençoa nossos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que ainda não chegaram, os irmãos que estão na live, papai. Abençoa cada irmãozinho no nome de Alxa, papai. Esses são irmãos que tu escolheste para ouvir essas palavras, assim também como os discípulos, papai. Naquele momento, papai, tu escolheu para poder ouvir a tua palavra, os teus segredos. Gratidão por tudo. Nos abençoe, nos guarde. Abençoe a vida também dos amados anciões. Abençoe também a vida do teu filho amado, da família do teu filho amado, papai, em nome de Alxa. Abençoe o trabalho do dia de amanhã, papai, no nosso refúgio. Hoje para nós é um retiro, mas será um refúgio para aqueles que vierem na próxima era, papai. Estamos executando o amor entre irmãos, irmãos que ainda nem vimos ainda, já estamos preparando um local para eles, papai. Porque sabemos que essa obra é tua, estamos trabalhando para ti, papai. Gratidão por tudo. Nos abençoe e nos guarde. Fale conosco hoje. Que a tua palavra venha ser maravilhosa aos nossos ouvidos, papai. E ter o pleno entendimento dessa palavra que é dada hoje, no nome de Alto. Gratidão por tudo. E que assim seja feita a vontade do papai Alxa. Pai Alxa, grato a Iau. Grato a Yalxa, grato a Iau. Grato a Yalxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Assim seja. Assim seja. A gente anima quando a gente vai invocar Yalxa, acho que é soltar a voz, né? A gente anima muito. Assim seja. Então, irmãos, como eu estou falando, já o Paulo lá já mostrava que eu tinha o quê? Que tinha pessoas ali pregando um outro evangelho, né? E nessa semana, que o papai trouxe para nós, eu falo com vocês assim, é tão maravilhosa a sabedoria de algo com essa palavra que está sendo trazida para nós hoje. E olha só para você ver. O papai falou ali, né, para nós, no domingo, que Yalxa é o ser inteiro. Yalxa é composto de um corpo, uma alma e um espírito. Assim como todos os seres, né? Vamos abrir lá? Tá em Tessalonicenses, se não me engano, segunda Tessalonicenses. Não, primeira Tessalonicenses 5:23. Lê para mim, irmão de Cleiton. Minha voz está muito boa, aí queria que você lê mais para mim hoje. Lê para mim. Mas já, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 23, na Bíblia Alxalã. Fala assim, ó. O Iau da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro... Aí tá vendo? Ser inteiro, vosso ser inteiro. Então, Yalxa é um ser inteiro. O espírito, a alma e o corpo. Ó, espírito, a alma. Então, o ser inteiro é o espírito, a alma e o corpo. Ser inteiro, o espírito, uma alma e o corpo. Tá na sua tela. Sei que deixa bem claro. Deixando que o ser inteiro é o espírito, uma alma e um corpo. Quando ele está o quê? Fundido. Quando está fundido é um ser. Quem? Vai Alxa. Né? Mas quando ele está desmembrado, vamos dizer assim, aí ele é o ser inteiro? Ele é Alxa? Não. Aí tem o quê? Os atributos. A alma, Tayal, que é o que? A mão, que é o espírito de alma. Eu falo a mão, mas tem outros vários atributos, né? E tem também o corpo. O corpo é um local que os dois vão ser o quê? Fundidos dentro do corpo. Entenderam? E aí, na sabedoria de papai, aí ele trouxe no, né,
a gente fala assim, olha, realmente é isso. Porque no nosso espírito fala assim, realmente é isso. Realmente é isso, né? Ele trouxe, mas teve muito temor e voltou atrás. Mas foi dada a confirmação para ele. E aí eu falei assim, ó, papai vai trazer, eu pensei comigo assim, aí vai trazer uma palavra que na palavra que comprova que é a palavra dele. Eu vou só esperar. E aí, no domingo à noite ele trouxe, na condição ali de quem? De Adão. Adão, ele que? Adão foi criado. Olha só que interessante. Adão foi criado pela mão. Foi criado ali. Ele foi formado ali, nivelado, modelado. Então, eu tô pensando aqui lá na obra, lá, nivelado. Ele foi modelado ali. E aí que tá. Olha só que interessante. Papai Alcha, na primeira vida dele lá atrás, ele se tornou Yalcha, vamos dizer assim, porque foi dado o nome Yalcha, como uma profecia, né? Foi dado o nome Yalcha para o corpo e para a alma, né? Porque, imagina, chegou a metade no ministério, não, aqui, ó, vamos lá no cartório, vão trocar, o nome já não é esse mesmo, agora o nome é Yalcha, não. Uma forma de fazer as coisas foi da forma disso, foi dado o nome Yalcha, né? Por quê? Porque ele será chamado, por isso que fala assim, ó, ele será chamado, irmão ancião Marco trouxe, ele será chamado de filho do Altíssimo. Será chamado, não é naquele momento ali, ele vai ser chamado. Quando ele foi chamado de filho do Altíssimo? Quando veio o Espírito sobre ele, uma voz da luz nascida disse: esse é meu filho. Hoje eu te gerei, quer dizer, então ali naquela condição, ele é chamado de filho do Altíssimo. Naquela condição, então ele será chamado. Na hora que ele começou a trazer, eu falei: não, irmão Marco, que maravilhoso. Eu comecei a ficar assim, inquieto. Quando eu entendo a palavra, eu começo a ficar inquieto. Assim, nossa, será que os irmãos estão entendendo igual eu estou entendendo aqui? Né? E até, muitas vezes, até nós que estamos ministrando, a gente não entende a palavra que está saindo, entendeu? Por isso que nós mesmos temos que ouvir o nosso áudio. E a gente, além de estar igual o ancião irmão Bruno, é muito disso. Ele está numa revelação tremenda e está como se nada tivesse acontecendo assim. Será que ele entendeu o que ele está falando ali? Eu estou quase pulando lá e ele está assim. Entendeu? Mas por quê? Porque não é nós que está falando, é o Espírito que fala por nós, né? Então, quando nós pegamos ali nessa condição, aí você vê ali que é o quê? Adão, ele foi gerado, foi modelado, não foi? E qual foi a última coisa que foi feita para ele, para dar vida para ele? Qual que foi? O sopro. Exatamente, o sopro. Vamos abrir lá, hein? Vamos abrir lá e falar, vamos abrir lá em Adão. Vamos abrir nele. Vamos dar acho que é dois, eu acho. Hã? Peraí. Como é que é? Será? Chamado. E será? Essa palavra é muito maravilhosa. Pode abrir aí, só vou ler aqui Lucas 1, um versículo aqui, irmão? Um versículo de 2 fala assim, ó. Ele será grande, será chamado de filho do Altíssimo. Aí quando você pega a leitura, assim, quando você vai lendo ali, você vai ver que quando a criança nasceu, não foi chamado de filho do Altíssimo. Ele foi ser chamado de filho do Altíssimo quando veio o Espírito sobre ele. Olha só, quando veio o Espírito sobre ele. Aí sim, tinha o corpo, que nasceu naquele momento ali junto com a alma, o corpo, a alma, faltava o quê? Faltava o Espírito. Aí quando uniu o ser inteiro, aí sim, ele será chamado de filho do Altíssimo. É a profecia que aconteceu aqui. E será, vai fazer exatamente, entendeu? E aqui é o quê? Aqui é a anunciação. Inclusive, a anunciação e dado o nome para ele. Ó, o nome é Yalcha. Por quê? Por que o nome vai ser Yalcha? Porque ele vai ser chamado, será chamado de filho do Altíssimo. Quer dizer, será chamado. Por isso já pode dar o nome dele de Yalcha. Porque com certeza ele será chamado, quando vir o Espírito sobre ele, de o quê? Filho do Altíssimo. Entenderam? Então tá. Aí a gente vai vir aqui, ó. 2:7. Vamos lá, aqui, ó. Gênesis 2:7. Fala assim, ó. Então Ial modelou, tá vendo? É Ial, tá vendo assistir? Não, é a mão, né? O espírito de Ial, né? A mão. A mão o quê? Modelou. Como é que eu vou modelar? Como é que eu modelo? Modelo com a mão, não é? O papai deu ontem, mostrou muito bem sobre o vaso ali do oleiro, tem o barro para fazer o vaso, não é com a mão que. Depois os irmãos vê lá que modela, né? Então é uma representação que fala assim, ó. Então Ial modelou o homem com argila do solo. Aí modelou, não modelou? Modelou ali. Aí fez um homem, não fez? O homem colocou de pé, ficou um homem, né? Mas faltava algo. O que faltava nele? O sopro. Por isso fala assim, ó. E insuflou nas suas narinas o hálito de vida, quer dizer, o sopro. Quer dizer, o espírito. O espírito. Aí sim. Aí o homem se tornou um ser vivente, tá vendo?
Depois que foi dado o quê? Foi dado, isso foi no seu, pega na aqui, MC. Ele fala, fôlego da É o fôlego da vida, que é o quê? O espírito. na Bíblia, fala isso. É o sopro. Exatamente, o sopro. Por que que o sopro? Porque quando você pega em Gênesis 1 aqui, ó, Gênesis 1, versículo 1, na Yal Shalom, fala assim, ó, no princípio, Yal criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Yal agitava as águas. E um sopro, e um sopro, e um sopro. Na King James já mostra muito bem que o sopro ele é o quê? O espírito de Yal. Então, o sopro o quê? O sopro é o espírito. O sopro da vida é o espírito, né? Por isso que aqui fala assim, ó, que ele, depois de ter modelado o ser, ele fez o quê? Para se tornar um ser vivente, para dar vida para aquele ser. Ele o quê? Insuflou em suas narinas um hálito de vida, quer dizer, um sopro de vida, quer dizer, o espírito. Colocou o espírito dentro ali de Adão. Aí sim, ele se tornou o quê? Um ser vivente. Entendeu? Aí se tornou um ser vivente. Então, irmãos, aí eu fiquei pensando assim, nossa, olha só como é que é maravilhoso a sabedoria de entender que depois que foi criado isso, ele voltou a dormir em um sono profundo. E o sono profundo representa o quê? Representa a morte, né? O sono profundo representa o quê? Representa a morte, né? Então, assim, foi criado Adão, se tornou um ser vivente. Quer dizer, tinha um ser inteiro, tinha um corpo, uma alma e um espírito. A representação lá, quando ele foi emergido, se achava em oração, né? Se achava em oração e disse, veio o espírito sobre ele. Quer dizer, ali se, não é uma representação, lógico, né, irmãos? Quando veio o espírito, porque ele já estava vivo. Ele não estava andando, né? Ele já estava vivo. Mas ele se tornou um ser inteiro. E Alcha, quando veio o espírito sobre ele. A mesma coisa aqui, ó. Ele se tornou um ser vivente quando soprou o quê? O sopro, o hálito de vida sobre Adão. Aí ele se tornou um ser vivente. A mesma coisa com o papai Alcha. Quando veio o espírito, que é uma representação do hálito de vida, aí ele se tornou o quê? O filho. Por isso que lá fala, este é meu filho. Hoje eu te gerei. Por que fala hoje eu te gerei, irmão? Fala, hoje eu te gerei, você já tinha 30 anos. Aí fala, hoje eu te gerei. Aí se pergunta isso para uma pessoa da denominação, não sabe explicar. E se saber explicar, que não vai ser a correta, é da forma incorreta, não vai interpretar da forma correta. Agora, para nós faz sentido isso? Essa não é a verdade? E fala, hoje eu te gerei. E o Paulo vai com o ser inteiro, é corpo, alma e espírito. E veio o espírito, lá fala assim, veio o espírito sobre aquele corpo. Entendeu? É porque o ser inteiro é Yahshua. E aí chegou o momento que lá do Madeiro, que o ser inteiro ali, Alcha, entrega o espírito dele. Porque fala assim, ó, vamos abrir lá. Lucas 23. É Lucas 23? Lucas. Você quer? Eu vou usar ele. Tá? Aqui, ó. Lucas 23. Tem para mim, irmão de Cleito, né, Alxalam? É, assim, ó. Pode acho, irmãos. Lucas 23, a partir do versículo 44, lá, Shalom, fala assim. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve treva sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Ialcha deu um forte grito. Ó, e Alcha, quer dizer, o ser inteiro. Ali tinha um corpo, ali tinha uma alma e ali tinha o espírito de alma, a arte principal do candelabro, né? Aqui ele falou, E Ialcha, o ser inteiro, deu um forte grito. Pai, que pai? é para Da luz inacessível, entendeu? Pai. Que pai que é? Tem que saber, pai. Por quê? É um jogo de palavras. Lá ele fala assim, esse é meu filho. Quem? Se o Ial da luz inacessível falou assim, esse é meu filho, aí aqui ele fala, pai. Quer dizer, ele não falou, o Ial da luz inacessível não falou, este é meu filho? Aí aqui no final ele fala assim, pai. Quer dizer, esse que falou que eu sou filho dele, quem? Ial, invisível, pai. O filho falando, que uma hora o filho vem uma voz da luz acessível, fala: esse é meu filho amado, hoje eu te gerei, né? Agora ele fala assim: ó, eu sou filho e Alja, pai, tá vendo? Ele fala de novo pro pai da luz e Al da luz acessível. Aí fala o quê? dá um forte grito. Duas mãos entrego o meu espírito.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou o quê? Morreu, quer dizer, porque o fôlego de vida saiu do corpo. Entendeu? Porque o fôlego de vida, aquele que dá vida, saiu do corpo. Tá vendo o jogo de linguagem que lá fala assim, ó, Iá modelou o quê? Modelou Adão. Insulou o quê? O sopro de vida sobre as narinas de Adão, e Adão se tornou o quê? Um ser vivente. Aqui ele fala que depois que entregou o espírito, ele expirou, quer dizer, morreu. Entendeu por quê? Porque a vida saiu dele. A vida é quem? A vida é o espírito de alma, tá? Só que aqui tem um segredo. Aqui fala assim, ó, ele diz é parecido o sol. Quem que é o sol, irmão? O sol é representação do Espírito. Tem mais? Alguém concorda? Alguém discorda? Quem acha que é o espírito de alma, levanta a mão, o sol. É o sol. Vamos lá. Quem acha que o sol é o espírito ideal, levanta a mão. Levanta a mão, porque não fica assim, ó. Aí eu vou ter que ficar assim, ó. E quem acha que o sol é o ser inteiro? Eu sei, irmão Ronaldo. Então vamos lá, então. Quem acha que não, perdão. Quem acha que o sol é o ser inteiro, levanta a mão. E quem acha que o sol é o espírito, levanta a mão. Então vamos lá, irmão. Por que você acha que o sol é o espírito? Mas acha. Vamos lembrar, né? Se o espírito está dentro do corpo, ele é o sol, né? E vai ter uma palavra que eu vou mostrar para vocês aqui maravilhosa. Por quê? Agora é Yalcha? Tá, então vamos lá. Quem falou Yalcha? A irmã então. Por que você acha que é Yalcha ser o sol? Porque ali tem uma palavra que fala assim, que o trabalho gigante da sua alma, que ali está se referindo porque é o filho de alma, por isso que ele voltou para a luz inacessível. O trabalho fatigante da sua alma. Não, então, trabalho fatigante, depois verá a luz, não é? A luz, nós sabemos que a luz é Yahweh. Isso. E ela, então, ele voltou para a luz inacessível. Você acha que o Yalcha, o sol representa, quer dizer, o sol representa Yalcha. Por quê? Quem que mais responde? Quem mais responde que é Yalcha? Adriano. O que você acha que é Yalcha? Adriano. Mas aí que tá, presta atenção. Vamos ver aqui. Okay. Vamos pensar. Vamos pensar. Presta atenção. Ó, o sol representa o espírito, não é Yalcha. Não é Yalcha.
Não, um falou você falou Yalcha, ela falou Yalcha. Ela falou Yalcha, e venceu um cada um. Ó, presta atenção. Representa o espírito. Por isso foi criado o sol e a lua, que é o espírito e a alma. Entendeu? O espírito e a alma. Entendeu? Porque, vamos supor, criou a lua. E agora a gente entende que o sol será o quê? 7 vezes mais. Por quê? Porque aí vai estar dentro do corpo, junto com a alma, aí vai se tornar o quê? O sol, como 7 dias reunidos, o ser inteiro. Entendeu? O corpo, a alma e o espírito. Quando tiver assim, aí se ele se tornar como o sol, mas o sol como não. Como 7 dias reunidos. Entenderam? Foi. Vamos supor, é o ser inteiro. É o ser inteiro. Mas você tem que entender que dentro do ser inteiro tem como que é como o sol, como 7 dias reunidos. Ele será como o sol, como 7 dias reunidos. Entendeu? Então, o sol, porque nele habita toda a plenitude. Entendeu? 7 dias reunidos. Nele habita toda a plenitude. Quando a gente fala do espírito, representação do sol, o que foi para mim acessível aqui? O espírito. Por isso que o espírito desapareceu. O sol desapareceu. Porque o corpo não estava vendo. O corpo desapareceu? Não. A mãe sabe muito bem que a alma o quê? A gente estava ali até o momento de inspirar, ele o quê? Ele desceu para as regiões baixas. Entendeu? Mas eu ainda estava aqui. Agora, o sol, o espírito, ele foi para onde? Ele foi para. Aí desapareceu. Cadê o espírito? Não é o espírito. Já não vê, né? Mas é uma representação na leitura. Entendeu? Aqui a palavra deixa aqui, ó. Era mais ou menos a hora sexta. Houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou seu meio e Yalcha deu um forte grito. É lógico, né? Tipo assim, na leitura, dá a entender que primeiro o sol desapareceu, né? Mas a gente sabe que é tudo ali no mesmo momento. Ele gritou, Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. A espírito o quê? Foi para a luz acessível. Então, quem desapareceu? O sol. Entendeu? O sol. Entendeu? Por isso que na criação criou assim, ó, você faz 2 museus, o maior e o menor, o maior e o menor. Aí que tá. Quando a gente fala isso, a gente vê que o quê? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas? É o sol jogando a luz para a lua e a lua refletindo para nós. É o que nós trouxemos esses dias atrás, Salmos 89. Né? Que a lua traz a iluminação o quê? Do pai dele. Quem é o pai dele? O pai dele é quem? É o Espírito. Entendeu? O pai dele é o Espírito. Por isso que ele é a arte, o quê? Ele é a arte principal. O Espírito real. Ele é a arte principal. E da arte principal, sai o quê? Sai os outros ramos. Né? Inclusive, Micael é um dos ramos. Micael é um, Samuel sexto. Entenderam? Então, o sol é quem? O sol, a representação do sol é quem? É o Espírito. É o Espírito de alma. Entendeu? É o Espírito de alma. Por isso que lá no deserto, os dois estavam trabalhando. Era o espírito e a alma juntos. E durante o dia era o quê? Era uma nuvem. Mas quando a gente fala dia, a gente lembra do sol. E durante a noite era o quê? Uma coluna de fogo. Tá vendo que os dois estão juntos, estão parecidos aqui. De noite é a coluna de fogo. Parece com o sol, né? A coluna de fogo, mas ele estava à noite. É uma representação da lua. De dia o quê? Uma nuvem, né, protegendo o quê? Do sol, né? Protegendo do sol. É uma representação. Então, entenderam? A lua, o sol representa quem? Representa. Por isso que na passagem de Alcha 30, vamos lá em Alcha 30. Alcha 30. Oi. Tá pegando aqui? Não. Vamos lá. Esse sol é o espírito. É o sol. Quem representa? Ó, o sol, quando fala de sol, representa o espírito. Entendeu? O espírito de alma, exatamente. 1.300. Lembra mim, irmão? Mas já acho, irmãos. E alta 30 é o 26? É o 26. E alta 30 é o 26 da outra. Assim. Então, a luz da lua será igual à luz do sol. Tá vendo? A luz da luz será igual à luz do sol. E a luz do sol será 7 vezes mais forte. Olha lá. Então, a luz da lua. A lua representa quem? Papai Micael, aqui, ó. Então, a luz dele será como o quê? Será como a luz do sol. Será como a luz do sol. Quer dizer,
O filho recebe a condição do quê? De ser igual ao pai. Recebe a herança, igual ao pai, que é o espírito. A lua é a representação da sexta arte, se torna o quê? A arte principal. Né? Ele está lendo aí. Então, a luz da lua Ó, a luz da luz será como quem? será igual à luz do sol. É a força dobrada para falou ontem, ó, essa e essa. E a principal não é a principal não é a primeira, segunda, terceira e quarta, não, a principal é a primeira. Por isso que lá em Alcha, 11 vai ser, ó, repousará sobre ele o espírito de Al, quer dizer, a primeira. Então, por isso falar, eu sou o primeiro e o último. Entendeu? Então vai. E a luz do sol Ó, a luz do sol, esse que era esse aqui, vai ser o quê? será 7 vezes mais forte, 7 vezes mais forte, entendeu? Com toda a plenitude. como a luz de 7 dias reunidos. Como a luz do sol, a luz dos 7 dias reunidos. Entenderam? O ser inteiro, o corpo, a alma e o espírito. E aí que tá. Aí tem uma palavra que era maravilhosa. Pode continuar. Só para finalizar o versículo, como a luz de 7 dias reunidos. No dia em que Ial pensar a ferida É, exatamente. do seu povo e curar a carga resultante dos golpes que sofreu. Exatamente. Muito bom. Repete essa parte aí. Então, a luz da lua será igual à luz e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que Ial pensar a ferida. A ferida está onde? A ferida está no espírito e na alma. Entendeu? A ferida tá, a palavra não fala em Zacarias? Espada, levante contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Palavra de Al. O pastor que as ovelhas serão dispersadas. A ferida está nos dois, tanto na alma quanto no espírito. Por quê? Lá em Efésios que fala, Efésios, parece que a palavra de Al é tão penetrante como uma espada de dois gumes, capaz de separar. Hebreus, né? Hebreus 4. Separar. A espada de Al separando a alma do espírito, que separou. Quer dizer, ficou ferido só de um? Não, nas duas. Então, no dia que Al curar a ferida, quer dizer, juntar as duas feridas, vai acontecer isso. A lua, a luz do sol, da lua será como a luz do sol. Do sol, o espírito será como 7 dias reunidos. Entendeu? Da piscina. A alma que desceu. A alma que desceu, é. Mas da piscina é uma outra coisa, a gente vai entender. Porque estão feridos dois. Tá ferido, exatamente. É. Aí continua lendo, irmão. Volta ler. Quer que eu leia aquele da espada? Pode aqui? ser. De Hebreus 4? Aham. Fala em Hebreus 4:12, fala assim, ó, na Bíblia Oxalá. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Iau é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. É. Então, é a condição do quê? Que feriu os dois, né? Então, fazendo link com lá, que o irmão leu lá em Alcha 30, versículo 26, e a luz da lua será como a luz do sol. A luz do sol será como 7 dias reunidos. Quando vai acontecer isso? Quando No dia Ial pensar a ferida do seu povo. quer dizer, voltar novamente. Então, Liga a ferida. exatamente. Aí, então a gente entende que o quê? Entende que o sol, a representação do sol é do espírito. E a representação da lua é quem? É Micael, né? Os dois. E aí tem uma passagem que eu quero que até que os irmãos me ajudem a achar, que fala que não vai precisar mais da luz do sol nem da lua. Onde está? Vai ser o quê? 22? Isso, vamos lá. É 22, 1. Apocalipse 22. Fala o quê? Da luz do sol? Da lua? O irmão escreveu para mim, ó, a partir do versículo 1, irmão. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 1, na Bíblia Yal Shalom. Aham. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Ial e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruto cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Continua. Nunca mais haverá maldições,
Nela estará o trono de Iau e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto, verão a sua face. Ó, verão sua face. Por quê? Ali tem um corpo. Ali tem um corpo. Eles verão a sua face. Tem um corpo ali. Dentro do corpo está quem? Está a alma e o espírito dentro do corpo. Está assim, ó, verão sua face. Porque o espírito você não vê. Você vê espírito? Não. Você vê a alma? Não. O que você vê é um corpo. Por isso, ó, verão sua face. Vai ter um corpo junto com a alma e com o espírito. Entenderam? Verão a sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Quer dizer, quem que tem o nome nas frontes? É o 144.000. E Alcha. Entendeu? Aí continua. Já não haverá noite. Já não haverá noite. Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o mestre Iau brilhará sobre Tá vendo? eles. Mas tem essa parte, tem outra parte para dar a luz do sol. Por quê? A parte para dar a luz do sol. Mas essa aqui foi maravilhosa também, ó. Ninguém precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Entendeu? Porque o mestre Iau brilhará sobre ele. Por quê? Porque a lua e o sol vai estar dentro de um corpo só. Entendeu? Então não precisa mais da lua, nem da lua, nem do sol. Porque os dois vão estar num corpo só. O espírito e a alma juntos novamente num corpo, dentro do corpo, entenderam? Então, olha só como você vê a maravilhosa palavra que a gente está entendendo agora. A gente vê, irmãos, quer ver, ó, essa parte aqui, ó. Ah, Ancião, 21, 23. ancião, Chau Oi, Paulo, faz papaiol chamado. paz de Aqui Deus. ele fala no 5, assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o mestre Iau os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. É É, o mas, Apocalipse 25. mas É o é no 21, 22, 21, sim. 23. É no 21, 23. Vamos, abre aí, 21, 23, ó. 21, 23. Lê pra mim, 21, 23. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminar, pois a glória de Iau a ilumina, e sua lâmpada é o cordeiro. Tá vendo? A grade Yau é Yausha. Ele que vai iluminar, porque dentro dele vai estar uma representação, né? Lógico, não é que dentro dele vai estar a luz do sol, não. É uma forma que sabe de falar. Dentro dele, daquele corpo vai ter o quê? Aquele que o sol representa e aquele que a lua representa dentro dele. Então, não vai além da luz do sol, não. Porque o próprio Yau, que Yau, aquele que recebeu o nome de Yau, vai brilhar lá sobre ele, está vendo aqui, ó, iluminará. E a sua lâmpada é quem? É o cordeiro. Entenderam? Então, nós entendemos aqui de quem que representa o quê? O Sol. O quê? O quem o Sol representa, né? Quem o Sol representa é quem? É o espírito de Al. E a Lua representa quem? Micael. Entenderam? É a fusão dos dois. Na fusão dos dois não vai precisar nem do Sol nem da Lua, porque o próprio brilho dele iluminará. Entendeu? E aí a gente fala assim, ó irmão, Shaul, vamos lá. A gente lembra de Alcha, é o ser inteiro, né? E Alcha é o ser inteiro. Só que ali vai estar o espírito, que a gente sabe que vai herdar o quê? O nome de Al. Por isso que o espírito de Al. Ele já tem o nome de Al, mas agora vai herdar o nome de Al mesmo. Será tratado como Ial. Entendeu? Mas e Micael que vai receber o nome de Alcha? E Micael que vai receber o nome de Alcha? Aí você tratado como Ial? Não, como Ial, porque vai estar gente dentro do corpo também. Entendeu? Mas por isso que deixa bem claro assim, ó. O trono de Ial e do Cordeiro. É para a gente entender que ali tem dois. Ali tem dois. Então, de Al e do Cordeiro. Mas entendemos que ali tem dois. Entendeu, meu Flávio? Tá muito longe de mim por quê? Hã? Mas eu também tô muito doente. Eu tô pedindo pro irmão ler para mim que eu não forçar muito a garganta. Para ver se dá até no final da reunião. Vai estar fundido, exatamente. Oi, mano. É um trono só. Exatamente. Exatamente, do trono de Yahweh e do Cordeiro, quer dizer, os dois é de um só. E aí faz sentido muito mais agora a palavra em Filipenses, né, que a gente leu na semana passada, né? Vamos abrir lá de novo Filipenses? É, foi. Só dia. Por quê? Porque
aquele que brilha na noite, que é a lua, né? Vai estar junto com o sol. Quer dizer, exatamente, mano, muito bom. Muito bom. Você me fez lembrar uma coisa. Presta atenção. Por que não vai ter mais noite? Por que não vai ter mais noite? Porque a lua se tornou como o sol. Entendeu? A lua tornou como o sol. Entendeu? A lua tornou como o sol. É o que agora. Então a lua será como o sol. Quer dizer, será como o sol. Brilha, só brilha de noite? Não, de dia. Entendeu? E o sol como 7 dias reunidos. Entenderam? Então, assim, não vai ter mais noite, por quê? Não vai ter mais a lua para iluminar, porque a lua se transformou no sol. Entendeu? Não precisa ter lua. Só o sol. Já vai estar preso, depois lançado no lago de fogo. Vai, mano. É, Não é achava. Filipenses 2, versículo 11. Ó. Não, mas pega do. Aí. 2:1. É, 2. É, 2 não, né? 2 aqui. 2:6. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, na El Shalom. Fala assim: Ele, estando na forma de Iau, não usou o seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. É, qual nome que é esse? Nome de Al. É o nome que tá assim, todo mundo dele. Descarregou. Tem um carregador dela, irmão? Descarregador de quê? Olha. Carregador de quê? De quê? Ah, tá carregando o celular. Tá muito descarregado? Celular? Caixinha tá não. A caixinha descarregou. Serve aqui. Acho que serve. Não, serve não. Falei de novo, Fernando, quando vamos buscar lá. Filipenses 2, a partir do versículo 6, na Shalom. Irmão, o áudio tá saindo bom aí, irmão? Daniel. Oi, o áudio tá saindo bem aí? Tá bom, tá saindo bom. Desde aquela hora. Já o chancião Shaul tá sim. Não tá saindo pra nós, não. Bora. Ei, teste, som, testando, som. Tá saindo Teste. bem? Tá. Então tá, então vai falando aí, vai. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, na Shalom. Ó, Ele, estando na forma de Iau, não usou de seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Iau soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo quer nome. dizer, o nome de Ial. Depois que o trono é de Ial, e aí? A fim de que, ao nome de Iausha Do Cordeiro. Tá vendo? O trono de Ial e do Cordeiro, deu o nome da de todo nome. Qual o nome? O nome de Ial. E lá vai assim, ó. O trono de Ial. Pra quê? a fim de que, ao nome de Iausha, O Cordeiro. todo joelho se dobre. Tá vendo? Todo joelho se dobra. Nos Entendeu? céus, sobre a terra e sob a terra, embaixo da terra. E que toda língua proclame que o mestre é Yahushua o Mashiach. O mestre é Yahushua o Mashiach. Para a glória de Yahweh, o Pai. Tá vendo? Para a glória de Ial, Pai. Exatamente. A glória de Ial, Pai. Então, assim, é muito maravilhoso entender esses detalhes. Por quê? Porque, igual o papai trouxe ali, esse é o ser inteiro, Yalcha, o ser inteiro, Yalcha, o corpo, uma alma e espírito.
Só que ele teve que passar por um tempo de quê? De um sono profundo, para quando ele acordar ter o quê? Ter uma esposa, né? E esse tempo de sono profundo é quando? Essa era da igreja, a era da igreja, que agora está sendo preparada para ele o quê? Uma esposa. Só que a esposa não é toda a igreja. A esposa é uma esposa selecionada, entendeu? É a condição ali do quê? Da mão está preparando. Por quê? Foi tirado da costela. Eva, não foi tirada a costela ali? Foi tirada a costela. Alguém falou alguma coisa aqui? Tá sem a caixinha? Não, né? Aí vamos abrir lá, Gênesis, quando foi feito Eva. Foi modelado pela mão. Foi modelada pela mão. Vamos lá. Gênesis 21. Ah, perdão, 3:21. É, 3:21. Gênesis 3:21. É isso aqui? Gênesis 3:21. Eu acho que não, acho que só que dá. Vai ligar a caixinha aqui. Som, teste, testando. Peraí, vou ligar agora. Som, teste, testando, caixinha. E pessoal, Oi, som, teste. Isso, saiu bem aí? O seu tá bom. Vamos deixar esse caixinha um pouquinho, então. Já sem caixinha só por enquanto carrega. Tirei no... Tá bom. Tá? Mas tá saindo bom o som aí, não tá? Tá saindo bom. Tá vermelho aqui, ó. Então vamos lá. Gênesis 3, é 2, perdão, é 2. É 2:21. 2:21. Hã? É. Gênesis 2:21. Fala assim, lê pra mim, irmão de Cristo. Fala assim, Gênesis 2:21 na Bíblia Yal Shalom. Então Yal, aqui ó, Yal, é o quê? Yal, criador? É. Então Yal, Aí é engraçado, né? Yal. É, Yal. Então, espírito de Yal. É, especial. É, porque ele sabe muito bem, né? Que é ele, né? Pelo amor, Então vai. Então o espírito de Yal fez cair um torpor sobre o homem. E o torpor é um sono Um profundo. sono profundo. Isso. E Então, ele dormiu, tá e vendo? ele dormiu. E ele dormiu. Quem? Adão. Isso. Para que ele dormiu? Para poder tirar da costela dele e modelar o que? Eva. Uma esposa, né? Uma esposa. Tomou uma de suas costelas Ó, uma. Tá vendo? Uma de suas costelas. e fez crescer carne em seu lugar. Tá vendo? Vai, fala. Depois da costela que tirara do homem, o espírito de Al modelou uma mulher. Modelou. Exatamente. Por isso que toda a carta da igreja fala. Quem tem ouvido, ouve. O que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. É a condição de quê? Que está modelando. Está modelando, né? Então, estava modelando o quê? Uma esposa. Então, é toda igreja que é esposa? Não. É poucas. Ele sabe muito bem que há apenas duas eras. Qual era? A era de Esmirna e a era de Filadélfia. Inclusive, Paulo Paulo fala. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 11. Paulo Paulo fala aqui, ó. Quer ver, ó? 2 Coríntios 11. 2 Coríntios. Deixa eu ver se é 2 Coríntios 11 mesmo. 2 Coríntios 11. Vamos lembrar. A primeira era é esposa? Não. Por quê? Lá fala, disse que abandonaste o primeiro amor. Abandonou. Ali fala tanto para o mensageiro quanto para a era. Abandonou o primeiro amor. Fazer um link com Eva, que abandonou quem? Adão, e foi seguir quem? Foi seguir
Lúcifer, Satanás. Entenderam? Agora, a segunda, a era de São Paulo, ele fala assim, ó. Lê pra mim. Hã? A partir do 1. 2 Coríntios 2, a partir do... Não, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 1. Quem dera pudéssemos suportar um pouco da loucura da minha parte, mas não há dúvida, vós me suportais. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Depositei-vos a esposo único, o Ou Machia. Machia. Então, o que é o marido, então? O que é o marido? O marido é Yahshua, né? E Yahshua, ele é um ser inteiro. É o espírito, um corpo e a alma. Você lembra que eu trouxe uma ministração um tempo atrás? Uma quinta-feira, que a gente trouxe e falou assim, ó, quem que vai casar? Aí eu falei assim, ó, vai casar, vai ser... Aí a gente trouxe ali que era Yahshua e Micael. Mas a gente sabe muito bem que vai casar é Yahshua. Mas dentro do corpo tem o espírito de Al e a alma. Né? É o ser inteiro. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Depositei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Tá vendo? Como uma virgem pura. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. Desviando, tá vendo? Desviando, aí continua lendo. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Yahshua diferente daquele que vos proclamamos, Quer dizer, um outro marido, tá vendo? Porque olha só para você ver como é que é a astúcia. Quando fala Senhor, a palavra Senhor significa Baal, que vem também meu marido. Depois você pesquisa, você vê meu marido, ou então meu esposo, meu dono, Senhor, entendeu? Aí o povo fala assim, ó, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, meu marido. Tá vendo aqui? Continua. se vem alguém e vos proclama outro Yahshua diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos, ainda que seja imperito no falar, não o sou no saber. Em todo e de todos os modos vô-lo mostramos. Então, aqui se deixa bem claro que o quê? São Paulo estava cuidando dessa mulher para poder apresentar a quem? Apresentar ao Machia como uma virgem pura. Entendeu? Já a era de Éfeso, ela o quê? Ela desviou. Por quê? Lá fala assim, ó, que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste, para seguir um outro. É o que logo atrás, na frente, já o Paulo fala, ó. Com efeito, se alguém vos proclama um outro Machia, tá vendo? Daquele que é diferente daquele que nós proclamamos, ou acolheis um outro espírito diverso que recebeste, ou um evangelho diverso, tá vendo? Um evangelho diverso. E a condição da era de Éfeso foi o quê? Foi abandonar o primeiro amor, quem abandonar o Machia para seguir o outro. Entenderam? Então, a gente vê aqui, irmãos, que essa condição de tirou o quê? Uma costela para fazer uma esposa. Enquanto estava modelando a esposa, Adão estava o quê? Adão estava no sono profundo. Entendeu? Adão está no sono profundo. É esse momento que estamos agora. Agora, Yahshua está no sono profundo. Quando a gente fala no sono profundo, é uma representação da morte. Não está o ser inteiro, está no sono profundo. Entendeu? Até se despertar. Por isso que a passagem que o pai leu ontem, da viúva. Onde está a passagem da viúva? Perdão. A menina. É Lucas 8. Vamos abrir lá. Oi. A passagem do chão fala assim, posso ler? Aham. Acontecerá naquele dia que não me chamarás mais meu marido, e não mais me chamarás mais de Baal. Exato. Lê de novo. Acontecerá Para onde, sim? o Xiao 2, 18. Oséias. 2, 18. Lê.
Acontecerá naquele dia que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Afastarei de seus lábios os nomes de Baal, para que não sejam mais lembrados por seus nomes. Exatamente, tá vendo? Aí tá falando de quem? Porque chama Jesus, né, de Maria. É, tá falando de quem que tá. Vamos supor, aí tá falando isso. Então, quem que vai fazer se cumprir essa palavra aí? E ao Eu sei, mas assim, lê de novo. acontecerá naquele dia que me chamarás meu marido, Ó, chamarás meu marido. Não vai chamar mais de quê? e não mais me chamarás meu Baal. Então quem que vai chamar ele de meu marido? A noiva, Isso, quem que é a noiva e a esposa? Filadélfia e Esmirna, entendeu? Filadélfia e Esmirna, entendeu? Principalmente nós. Por quê? Porque nós, por um tempo, passamos pelas denominações. E falava, né? Senhor Jesus Cristo, né? Até entender, não é esse, é o outro. Aí nós se purificamos, nos lavamos, né? É a filha de Jairo. Vamos ler aqui, ó. A representação daquele que dorme, né? Aquele que está está dormindo, né? É Lucas 8, o quê? 39. Lê pra mim, irmão de Cleito. Lucas 8, 49. Se é melhor, pode. Aqui, ó. Lucas 8, a partir do 49, na King James. Falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: sua filha já está morta. Ó, está morta, tá vendo? O povo tá falando assim, ó, sua filha já está morta. O povo. Isso. Sua filha tá morta. Tá vendo? Tá morta. Falando para Jairo. Falando pra Jairo. Aí, não adianta mais incomodar o mestre. Por quê? Porque presta atenção, irmãos. Não, continua aí, que aí mais pra frente é uma parte mais que eu vou entrar. Ao ouvir tais notícias, Yalxa declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Ó, ela será salva. Somente crê que ela será salva, vai. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, que é Cafas, né? Aham. Yalhana, Yalcov, os três. Os meus três que foi na transfiguração. Na transfiguração. É. Bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Yalxa os encorajou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. Tá vendo? Não tá morta, mas dorme. Não tá morta, mas dorme. Entendeu? Ela não tá morta, ela está dormindo. A mesma coisa que a mesma coisa com o nosso papai Yalxa. Entendeu? Ele está dormindo, até ser despertado, Vai ser despertado quando? Quando a noiva estiver pronta. É a condição de Eva. Entendeu? Quando a noiva estiver pronta, aí sim ele vai ser o quê? Despertado, né? Aí vai ser despertado. Aí tem uma palavra lá em Cânticos 8. Abre em Cânticos 8. Pode só ler. Pode. Aí o Ronaldo já, né? Vai, leia. Quando ele falou: não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. Aham. E muitos... Aqui, ó, presta atenção, tá continuando lendo aqui, ó. 53. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza que ela estava morta. Tá vendo? Ele tinha certeza que ele estava morto. Enquanto o papai Alfa disse, ela tá morta. Ela tá dormindo. Por quê? Igual o papai falou, está diante de quem? Da árvore da vida, que é a árvore compondo a sua seiva e o fruto, porque estava o ser inteiro ali. Então, assim, ela não está morta. Não é que você pode estar morto perante a árvore da vida. Entendeu? Não pode. Entretanto, ele a tomou pela mão. Pela mão, que mão? Ó, ele tomou pela mão. A mão é o Espírito, que é o sopro de quê? Da vida, né? É o ato da vida, conforme nós vimos lá. Em voz alta, lhe ordenou: menina, levanta-te. Tá vendo? Menina, levante. Quer dizer, ela não estava morta, ela estava apenas dormindo. É a nossa condição. Por quê, irmãos? Dá uma segurada aqui. Ó, presta atenção. Mas só vou explicar isso aqui. As pessoas pensam, né, vamos dizer assim, um modo geral, pensa que é apenas esse corpo aqui. O corpo morreu, acabou, nunca mais vou ver essa pessoa. Não, para nós, ele sabe muito bem que quando esse corpo morre, não fala esse nosso aqui, né? Eu falo assim, quando uma pessoa morre, quando o corpo de uma pessoa morre, aí ainda tem a alma e o espírito. A alma e o espírito ou vai para o inferno, ou vai aonde? Para o paraíso. A pessoa está morta? O corpo, sim. O corpo, sim. Agora, mas e a pessoa, a identidade? Não, porque a identidade está dormindo dessa terra. Porque ela vai ou para o inferno
ou vai para quê? Porque lá embaixo, nas regiões baixas, ou inferno, ou seja, de Abraão, eles ainda falam. Ué, a pessoa está morta, ela falando? Ah, pai Abraão, eu estou vendo você, mas está morta? Não estou entendendo. A condição que além, depois que passa, morre nessa terra, o corpo, ele ainda tem a alma e o espírito, né, que vai ou para o inferno, ou vai aonde? Para o seio de Abraão, que ali é uma representação, hoje é o paraíso, né? Hoje é o paraíso. Então, assim, e aí ele fala aqui, ó, tá morto, mas fala assim, não, apenas dorme. Por quê? Porque ele ia o quê? Reviver ela, né? Aí fala aí que você queria. Aí, ó. E imediato, quando ele falou, menina, levanta-te, imediatamente o espírito dela retornou. Ó, retornou, tá vendo? O espírito dela retornou. Retornou. O espírito dela estava, vamos dizer assim, lá no paraíso. Aí o espírito dela fez o quê? Ela não morreu, estava só dormindo. O espírito dela retornou. E no mesmo momento, ela se levantou. Ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo para comer. Exatamente. E os pais aqui? Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Yalcha lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Tá vendo? Diferente desse Jesus Emanuel, que gosta de uma fama, né? Gosta de aparecer. Vou andar sobre as águas aqui. Dá uma água aí e vou transformar em vinho para vocês. Esse não. Esse Yalcha aqui, que nós pregamos, é aquele que fala assim, ó, não conta nada para ninguém, não. Entendeu? Porque a glória é do pai dele, não conta nada para ninguém. Entenderam? Então, a gente vê, você viu essa palavra aqui? Ela dorme, é a posição do nosso papai, está dormindo. Até quando a esposa, estiver pronta, quando a esposa estiver pronta, quando a esposa estiver pronta, aí Aí ele vai ser despertado. Por isso que lá aquela passagem fala assim, ó, o espírito e a noiva. Né? Não é a esposa, não casou ainda. Então é o quê? É a noiva. Dizem, vem, quer dizer, o despertar. Aí fala assim, o despertar da aurora, não é o sol. Então o sol, mas o sol não está dentro do corpo? E outra coisa, despertar da aurora. O despertar do ser inteiro vai ser quando vir sobre as nuvens, um como filho do homem, que é o corpo e o espírito. E se com a alma. Tem que fundir. Não adianta assim, despertou. Aí eu estou vendo o corpo e o espírito. Ali despertou? Não. Ali está vindo. Vai despertar quando eles fundirem. Quando juntar novamente, aí vamos dizer assim, pode ser que seja uma voz do céu. Esse é meu filho. Hoje eu te gerei. Entendeu? Porque é o pousar lá. Lá atrás pousou. E aqui na frente vai ser o quê? O repousar. É a promessa de Alcha 11. O pousar lá atrás pousou. Esse é meu filho. Quando pousou, disse, esse é meu filho. Hoje eu te gerei. E vai o quê? Vai repousar aqui na frente. Vai repousar. É a condição lá de... Aí o espírito retornou, tá vendo? Isso, o espírito retornou, exatamente. Então, é o repousar. Repousar o quê? No corpo. Aí quando repousar, quando tiver o corpo, quando tiver junto dele com o espírito e a alma, aí sim, aí Yalcha se despertou. O ser inteiro. Yalcha se despertou. Aí, olha só para você ver. Cadê o Pedro? Me dá meu celular aí. Pega meu celular. Aí a gente vai abrir aqui, ó. Vamos abrir na King James e Salmos 17. Oi. Pode? Ainda fala. Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. Herói da fé, Hebreus 11. A água tá carregando. Então dá um contato aqui, ó, nesse fio. Aí, ó. E aí, olha só para vocês verem, quer ver, ó? Ó. Essa aqui eu vou ter que ler, porque essa aqui tem umas partes muito maravilhosas. Então, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ler Nayal Shalom. Salmo 17. Salmo 17. Salmos 17. Então, o que? Vamos lá. O espírito está vivo? Tá. Não tem como o espírito morrer. Ele é o hálito de vida. Não tem como o espírito morrer? Não morre. Né? E o corpo? Sim, está vivo. Porque, inclusive, o espírito está, no corpo. Né?
E o corpo foi ressuscitado. E o corpo foi ressuscitado lá, exatamente. E a alma, tá viva? Tá. A alma está aqui, clamando aqui na terra, está clamando. Por isso que lá, ó, olha só, depois que Abial, exatamente, ó, depois que Abial morreu, aí Ial falou assim, ó, ouve. Mas Abial não estava morto? Mas ele falou assim, ó, ouve. O sangue do teu irmão clama por mim da terra. Ué, mas peraí, como assim? Se Abial estava morto, mas o sangue estava clamando. Era a alma. Entendeu? Era a alma que estava o quê? Clamando. É a nossa condição aqui agora. É o que o irmão falou. Abial mesmo morto, o quê? O sangue, o quê, irmão? Depois, ainda fala, exatamente. Depois de morto, e ainda fala. Tá vendo? Exatamente. E Alcho, o ser inteiro, está morto, no sono profundo, esperando ser preparado aqui uma esposa, uma noiva, né? Que vai casar uma noiva, mas ainda está falando. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas, está falando. Entenderam? Por isso nós pegamos o Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho de quê? De Lucas, que conta a história de quem? De Alcha, o ser inteiro. Antes, quando ele não estava o ser inteiro, estava só o quê? O corpo e a alma. Até completar 30 anos, veio o Espírito sobre ele, se tornou o ser inteiro, e aí começou a fazer aqueles milagres. É esse Evangelho, é esse Mashiach que nós anunciamos. O verdadeiro. Entenderam? Vamos lá, então. Salmo 17. Aí tem um título, ó, Súplica do Inocente. Ó, Súplica do Inocente. Então, papai Alcha está dormindo, o ser inteiro está dormindo. Quando se fundirem, ele vai ser o quê? Despertado. E o fundir vai ser o quê? Vai ser lá em Daniel 7, quando vir o filho do homem com o corpo e se fundir. Por isso que em Malaquias fala assim, ó, ele virá para fundir. Os irmãos lá, tem a palavra, o segredo é na palavra. Ele virá, fala assim, ó, enviarei meu mensageiro diante de mim. Entendeu? Aí fala, o que mais fala? E de repente, ele entrará em seu tempo, o mestre, a quem procurais, o anjo da aliança. Ele virá para fazer o quê? Para fundir. Porque quando fundir, se torna novamente o quê? O ser inteiro e Alcha. Entenderam? Então, aqui, ó, Salmo 17, fala assim, ó, ouve, Ial, a causa justa, atende o meu clamor. O sangue de Abial está o quê? Clamando, tá vendo? Ouve, o sangue de Abial, que é a alma, clama por mim da terra. Aqui fala assim, ó, ouve, Ial, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha súplica, que não sai de meus lábios, ó, que não sai de lábios mentirosos. Quer dizer, o lábio não tem mentira, essa súplica aqui. Não tem mentira. Que minha sentença provém de sua face. Teus olhos vejam onde está o direito. Tu sondas meu coração. Tu me visitas de noite. Tu me visita de noite. Aí vai assim, ó, é em vão, vai falar a passagem, fala assim, é em vão procurar mais ao seu amado, ele dá enquanto dorme. Como é que é a passagem? É assim, ó. A irmã Adriana vai ler pra gente. Ó. Lê alto, irmã Adriana. Salmo 127, versículo 2. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comprar pão com duros trabalhos. Ao seu amado, ele dá enquanto dorme. Ao seu amado, ele dá enquanto Dorme. Tá vendo aqui, ó? Tu sondas meu coração. Tu me visitas de noite. Tá vendo? Tu me visitas de noite. Tu me provas sem encontrar em mim infâmia. Minha boca não transgrediu, como costumam os homens. Eu observei a palavra dos teus lábios, no caminho prescrito, mantendo os meus passos. Meus pés não vacilaram em tuas pegadas. Eu clamo a ti, pois tu me responde. Ó, Ial. Tá vendo? Ó, Ial. O papai fala assim, ó. Tá vendo um ó com acento, né? Ó, Ial. Ó, Ial. Fazer um link com o quê? Com o invocar. Ó, inclina a mim o teu ouvido. Ouve a minha palavra. Demonstra o teu amor, tu que salvas. Tá vendo? Demonstra o amor, tu que salvas. Dos agressores, quem se refugia à tua direita. Guarda-me como a pupila dos olhos. Esconda-me sobre as tuas asas. Fazendo um link com o Salmo 91. Longe do ímpio que me oprime, dos inimigos mortais que me cercam. Eles envolvem seu coração com gordura. Sua boca fala com arrogância. Caminham contra mim. Agora
me cercam, fixando os olhos para jogar-me por terra, tá vendo? Fixando os olhos para me jogar por terra. Parece o leão, ávido por devorar, filhote de leão, agachado em seu covil. Levanta-te, Iau, enfrenta-os, derruba-os. Derruba da onde? Tá vendo? Derruba da onde aqui? Ó, vamos lá de novo, ó. Olha só que maravilhoso, ó. Aqui fala assim, ó, versículo 10. Eles envolvem seu coração com gordura, sua boca fala com arrogância. Ó, caminham contra mim, agora cercam-me. Fazer um link Salmo 18. Os inimigos cercaram ele. Fixando seus olhos para jogar-me por terra. Tá vendo que tá falando aqui da alma do espírito? Micael? Parece leão ávido por devorar, filhote de leão agachado em seu covil. Levanta-te, Iau, enfrenta-os, derruba-os. Ó, que tua espada me livre do ímpio. Tá vendo? Que tua espada me livre do ímpio. Aí eu pergunto, irmã Valdete, quem salvou, lá em Salmo 18, quem salvou Micael ali dos inimigos? Quem salvou Micael ali dos inimigos? Você lembra da história de Salmo 18? Quem salvou? Aí você vê ali que os inimigos, as torrentes, afogavam ele, né? Aí veio um que pegou ele, pegou o corpo, pegou a alma e lançou na terra. Quem que foi esse que pegou o corpo dele? Pegou o corpo, né, de Alto, guardou e pegou a alma e lançou na terra. É o Espírito, exatamente, o Espírito. Essa palavra aqui, ó. Que tua espada liberte-me do ímpio. Tá vendo? Que tua espada. A espada, o quê? O Espírito. Pode sentar. A tua mão, tá vendo? E a tua mão, que mão? O Espírito. A mão é quem? A mão é o Espírito. Ó, lê pra mim, irmão de Cristo. Minha voz tá quase saindo aqui agora. A partir do versículo 13. Aí, ó, fala aqui. Salmos 17, a partir do versículo 13 agora, né? Levanta-te, Iau, enfrenta-os, derruba-os, que tua espada me liberte do ímpio. E tua mão, ó Iau, dos mortais. A espada, tá vendo? A espada e a mão, que é o quê? Que é o espírito de Iau. E tua mão, ó Iau, dos mortais que em vida já tem sua parte deste mundo. Enche-lhe o ventre com o que tens em reserva. Seus filhos ficarão saciados e deixarão o que sobrar para seus pequeninos. Agora vai, a parte linda, ó. Quanto a mim, com justiça eu verei tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a tua imagem. Tá vendo aí? Despertar. Tá vendo? Ao despertar, olha só. Quanto a mim, com justiça, verei sua face. Aqui está clamando por justiça. Ouve. O sangue de Abial clama por mim da terra. Está clamando por quê? Clamando por justiça. Então, fala assim, ó. Quanto a mim, ó, com justiça verei sua face. Ao despertar quem? O ser inteiro, quando fundir. Ó, e me saciarei com tua imagem. Ele é a imagem do Iau invisível. Entenderam? Então, quando despertar. Aí, vamos falar imagem ou falar semelhança? Pode ler. Pode ler aqui? Pode. Pode ler. Lê o 15. Pode ler teu 13, Aqui, ó. Na King James, a mesma passagem. Salmo 17, a partir do 13, na King James. Ó. Levanta-te, mestre, confronta-os, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios. Com tua mão, mestre, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservastes. Fartem-se disso os seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face.
quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Exato, de ver a tua semelhança. Exatamente, terei a plena. Lê de novo. Contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Lê de novo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança. Que vai despertar. Vai chegar um momento que vai despertar. Quando? Em Daniel 7, quando vir o espírito junto com o corpo e unir, e fundir com a alma. Aí, novamente, é um ser inteiro. A mesma coisa que aconteceu lá atrás. Só que lá atrás estava o quê? Estava a alma e o corpo, e veio o espírito. Agora está o espírito e o corpo. Vai vir até a alma. Entendeu? É uma semelhança. Por isso vai dizer, não há nada de novo debaixo do sol. Entendeu? É algo semelhante às coisas que vai repetir. Entenderam? Porque, naquela época tava a alma com o corpo e veio o espírito. Agora tá o espírito com o corpo, vai vir na alma para poder fundir. Entenderam? E aí, olha, vamos abrir aqui em 1 Coríntios 15. Tem Cânticos. Vamos lá ler em Cânticos 8 primeiro. Você vai, está aí? Lê para mim então, irmão. Virei. Pai Jalcha, Senhor Pai Jalcha, igreja. Lá em Cânticos 4 está escrito assim: Filhas de Al-Shalã, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Tá vendo? Volta de novo. Cânticos 8:4. Filhas de Al-Shalã, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor. O amor. Lá em Éfeso, assim, que ele abandonou o primeiro amor. Quer dizer, o Machia. Aqui vai ser, não desperte quem? O amor. Até que ele o queira. Até que ele o queira. Porque até quando a esposa estiver pronta. Depois que a esposa estiver pronta, aí ele vai querer ser despertado. Entenderam? Muito bom. Então vamos aqui, agora vamos em Coríntios 15. A partir do versículo 20. 1 Coríntios 15. Esse é o último versículo, irmão. Eu estou assim, sacrificando para poder falar aqui. Minha voz toda hora eu estou vendo que ela some. Aí eu tento achar ela. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Então, papai está dormindo. Papai está dormindo, o ser inteiro, né? Até o momento da fusão. Depois que fundir, ele vai o quê? Ele vai como se fosse ressuscitar. Tá bem, irmão? Tá? Até vai ser, esse corpo vai ser revestido, né? O nome de Alcha. Despertar. Então, aqui, Aqui fala aqui, o título aqui na King James, eu estou lendo na King James, tá? O título aqui na King James fala assim, a ressurreição dos crentes. Fala assim, no entanto, em realidade, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos. Mas que Mashiach é isso? O corpo. O corpo. Entendeu? O corpo ressuscitou dentre os mortos. Né? Dentre os mortos. E aí, papai fala, olha só que detalhe importante. Por que é o corpo aqui? A gente sabe que é o corpo. Porque papai falou assim, você lembra a passagem que está lá em Apocalipse? Falou assim, os mortos entregaram os seus mortos. Como é que é? O mar entregaram os seus mortos, né? E aí a condição de morto é na condição de estar na onde? Aqui na Terra, mas vamos dizer lá nas regiões baixas. É de estar no seio de Abraão, no paraíso, na condição de morto. Sim. Aí fala aqui, fala aqui, no entanto, em realidade, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, estava no morto e ressuscitou, voltou para o corpo. Então é o corpo que ressuscitou.
o corpo, sendo ele o primeiro dos frutos, dentre aqueles que dormiram. Ó, dentre aqueles que dormiram. Dentre aqueles que dormiram. Porque assim, a morte veio por um homem. Da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está falando do corpo. Está falando do corpo. Entenderam? Está falando do corpo. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, no Machia todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Ué, mas peraí, olha só. Olha o segredo das coisas. Olha o segredo. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, no Machia todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. O Machia primeiro. Uai, mas peraí, ele não tinha sido ressuscitado lá atrás. Mas por que aqui está falando que ele vai ser o primeiro a ser ressuscitado? É o ser inteiro. O Machia primeiro. Quer dizer, não está falando daquela ressurreição do corpo. Está falando da ressurreição do ser inteiro. O Machia primeiro. Logo depois, os que são de sua propriedade na sua vida. Veio logo. Tá vendo? De novo. Lê para mim, irmão. 1 Coríntios 15. Lê a partir do 20. A partir do 20 na King James. Ó. No entanto, em realidade, o Machia ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, no Machia todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. O Machia, o primeiro. Ó. Aqui fala assim como em Adão todos morrem. O primeiro Adão. Isso. No segundo Adão, todos serão vivificados. No segundo Adão. Tá vendo? Todos serão vivificados. Vai. Contudo, cada um por sua vez. Cada um por sua vez. Machia, o primeiro. Ó, o Machia primeiro. Ele vai ser fundido. O Machia primeiro. Logo depois, os que Logo depois, irmão. Não é muito, não. Logo depois. Os que são de sua propriedade. Na sua vinda. Quando que ele vai vir de novo? Quando ele uniu, fundiu o ser inteiro. É a segunda vinda dele. Entenderam? E aí, continuando, ó. Vocês vão ver que não é daquela época que tá falando. Tá falando no final dos tempos. Lê. Então virá o fim. Uai, o fim veio naquela época? Não. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Iau, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Quando vai acontecer isso aqui? Apocalipse 12, quando ele subir e lançar Satanás por terra. Exatamente. Então ali está falando que ele vai ser ressuscitado há 2000 anos atrás, o corpo? Não. O Machia primeiro, quer dizer, a fusão. E aqui em cima fala que eles estavam o quê? Dormindo. Entendeu? Estava dormindo. Então essa condição, irmãos, deixa eu ler de novo, só essa parte aqui, ó, 23 e 24. Contudo, cada um por sua vez. O Machia, o primeiro. O Machia, o primeiro. Logo depois, os que são de sua propriedade na sua vida. Quer dizer, a esposa. Exatamente. A sua propriedade é quem? É a esposa. Entendeu? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo? E o último inimigo que será destruído é a morte. Satanás. E aí? Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto, quando se firma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Iau, que conduziu todas as coisas à submissão do Machia. A submissão do Machia. Então, vocês entenderam aqui, essa parte aqui, está falando aqui que ele será o primeiro. Ele será o primeiro, cada um por sua vez. O primeiro, o Machia. Então, está falando da ressurreição do corpo. Está falando o quê? Da fusão. Ele será o primeiro, logo depois, o que é só da sua propriedade, quer dizer, a esposa. Porque Eva não foi feita para Adão? Na leitura lá fala. Na leitura fala assim, ó, não é bom que esse homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira. Foi feita para Adão, para ser a companheira de Adão. Entendeu? Para ser a companheira. Por isso que fala aqui, ó,
A parte que fala de novo. Todos temos a sua vinda. Cadê? Primeiro Machia. Aqui, ó. Aí. Contudo, cada um sua vez. O Machia, ele. E depois, ó, logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Os que são da sua propriedade, quer dizer, a esposa. Entenderam o nome de Alcha? Gratidão. Algum irmão tem algum adendo para poder falar? O irmão da live tem algum adendo? O quê? Irmão Yalton tem uma passagem. Lê, irmão, para nós. O irmão está falando daqueles que dormem, da esposa que já foi preparada. Ele faz de acho. Faz de arte. A gente vê lá em 1 Tessalonicenses 4:14, diz: se cremos que Alcha morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Alcha, e há de levá-los em sua companhia, pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Mestre. E os vivos que ainda estivemos aqui, no caso fala, quando o Mestre, ao sinal dado à voz do arcanjo, ao som da trombeta celeste, descer do céu, então os mortos em Machia ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, no caso nós, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares, e assim estaremos para sempre com o Mestre. Lê de novo aí, lê de novo. Está lá onde? 1 Tessalonicenses 4. Lê de novo aí. Ó, certinho, olha só. Qual passagem? A primeira? 1 Tessalonicenses 4? 4:14. 4:14, ó. Se cremos que Yalcha morreu e ressuscitou. É que ela fala. Olha a voz. Ah, tá. Aqui, ó, vamos lá. 4 o quê? Porquanto se cremos que Yalcha morreu e foi ressuscitado, da mesma maneira devemos crer que Yal, por intermédio de Yalcha, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Mestre, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Mestre, certamente não precederemos os que dormem nele. Tá vendo? Os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Yal, o próprio Mestre descerá do céu. Tá vendo? Ó, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Yal, o próprio Mestre descerá dos céus. Que Mestre? O Espírito, junto com o corpo. Descerá para quê? E os mortos no Machia ressuscitarão primeiro. E os mortos em Machia ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, aqui fala sobre a terra, não é sobre a terra. Na King James? Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares. Assim estaremos para sempre com o Mestre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, vai acordar, ele vai ser acordado, despertado, né? Como é que vai ser despertado? Ó, pois é dada com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Yal. Aí ele vai o quê? Vai despertar, o momento de invocar, né? Nós já falamos disso já. Ele vai ser despertado o quê? Com invocar. Quando nós invocarmos ó Yalcha, ó Yal, né? Bem forte, aí ele vai despertar, porque a esposa vai estar pronta. Entenderam? Pode ler. Vai ter que ler alto, senão não ouve aqui. Hã? Então, profetiza o Espírito, profetiza o nome assim diz o Mestre. Exatamente. Lembrando, muito bem lembrado essa parte aí. Ó,
o exército ali estava vários ossos secos. Nesse momento ali, já tinha formado os ossos, já tinha cobrido a pele, já estava ali em pé, já estava em pé naquele momento ali. Só faltava uma coisa, né? O quê? A vida, que é o espírito. Aí veio a vida, que é o espírito, e eles voltaram à vida, né? Mas ali já estava o corpo, já estava coberto de pele, já estava um ser vivo, um ser, né? Faltava o quê? Faltava o espírito, que é a vida. Exatamente, entendeu? É uma representação de Adão, né? E agora o que nós temos também, né? Em nome de Alxa. Assim seja. Vamos dar gratidão, papai? Vamos dar gratidão. Em nome de Alxa. Grato a Alxa, grato a Al, grato a Alxa, grato a Al, grato a Alxa, grato a Al. E assim seja feita a vontade do papai Alxa. Que Al te abençoe e te guarde. Que Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Que Al levante sua face, te conceda a mente da paz, da saúde e, sobretudo, da libertação. Assim seja feita a vontade. Grato a Alxa, grato a Al. Grato a Al. E assim seja feito. Assim seja. Paz de alto, irmãos. Paz de alto. Paz de alto. Pai de alto, irmão. Pai de alto, amados irmãos. Pai de alto. Irmão. Paz, papai Alcho. Pai de alto. Pai de alto para todos os irmãos. Pai de Alxa. Pai de alto para essas crianças maravilhosas. Pai de Acorda, alto, Zé. irmão. Estou em Pop, Lene, Pai de alto. Pai de Alxa. Viviane, Pai de alto. Pai de alto, irmão Murilo. Pai de Alxa. Irmã Sandra, Pai de Alxa, irmã Murilo. Paz para todos os irmãos. Pai de alto. Conversi. Acorda, Zé. Dona Zé. Pai de alto, Clarice. Irmão Nada, Tony. Pai de Alxa, irmão Zé Luiz. Pai de Alxa. Irmão Donizete, modo fechado, irmão. Pai de Alxa, irmão Tony. Pai de Alxa, irmão José Pereira. Irmão Isalino, Pai de Alxa. Boa noite, Pai irmãos. de A paz de Alxa, Alto seja com todos. Pai de Alxa, mamãe. José Nathaniel, Pai de Alxa. Pai de Alxa. Versi, a Pai de Alxa, Pai de Alxa. Pai de Alxa, irmã Sandra Silveira, Pai de Alxa para Pai todos os de Alxa, irmãos. irmão Mauro. E todos os irmãos lá do Angola. Então, tudo. Ancião Mauro, Pai de Alxa para você. Sim, a paz de Alxa para todos os irmãos da África, em Angola, em Luanda. Gratidão por tudo. Gratidão por tudo, irmãos. Pai de Alxa, irmão Legal. Pai de Alxa, irmão F. Gratidão. Irmão Shaul, Pai de Alça, irmã de Cleito. Pai de Que Alxa, todos irmão. os irmãos tenham um bom descanso. Pai de Alxa, irmão Miguelzinho.